Abra as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui nós vemos Jesus falando com os apóstolos, e nós vemos ele prometendo o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, o nosso ajudador. Jesus estava com seus apóstolos e por 3 anos os ensinou. Através de Jesus, Deus fez maravilhas, curou enfermos, libertou cativos, fez obras grandiosas. E depois, os discípulos foram aprendendo com Jesus. E depois Deus deu autoridade, Jesus deu autoridade a eles para que eles expulsassem demônios, curassem enfermos, fizessem uma série de coisas através dele. Mas quando Jesus estava próximo à morte, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O lugar de Jesus não era aqui na terra. O lugar de Jesus é de onde ele havia saído, à direita de Deus Pai, nos céus. Mas os apóstolos devem ter se sentido muito, né? Estavam com o mestre, ensinando, aprendendo, vendo coisas maravilhosas acontecerem.
Pensar que Jesus ia embora. Jesus um dia falou, né? Sentado na mesa. Falou que convinha que ele morresse, né? Na cruz. Aí Pedro vira para ele e fala: Senhor, não fala disso de ti. Jesus fala: arreda Satanás. Não cogitas das coisas de Deus. Por quê? Porque para os apóstolos era um impacto muito grande. Para nós homens, hoje, no século 21, com tecnologias e tudo mais, curar enfermos, no poder de Deus, ainda é uma maravilha grandiosa. E que a ciência não vai explicar, nunca, jamais. Porque Deus não trabalha dentro da lógica do homem. Não há como se explicar os milagres de Jesus. Imagina naquela época, onde não se conhecia nada, não se sabia nada, não se curava quase ninguém. Mas Jesus sabia disso. Que ele havia mudado a história do homem, e inclusive ele veio para isso, justamente. Mudar todas as coisas. Mas quando ele iria partir, ele disse: rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que ele esteja, não por um período curto, como Jesus teve, 3 anos, mas esteja para sempre convosco. Todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, sábados, domingos, feriados. O dia que você acorda feliz, acorda triste, quando nasce, até na hora da morte, Ele está com você. O Consolador, o Ajudador, a terceira pessoa de Deus. Isso é tão maravilhoso. A Bíblia diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito de Deus. O mundo não pode ver. Porque o Espírito de Deus não tem aparência visível. Ele é uma pessoa. Mas ele não tem aparência visível. O homem não pode receber. O mundo não pode receber. Mas a Bíblia diz que para nós, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco porque Jesus estava ali. O Espírito Santo estava em Jesus Cristo. Ele havia sido batizado, o Espírito desceu, né? E Jesus operava milagres, não pelo poder de Jesus, tá? Jesus não fez grandes coisas, tá? Jesus não é grande porque curou doentes ou porque andou por cima d'águas, nada disso. Ele é grande porque Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. O poder dele é imaginável. Nós não temos condições humanas para imaginar o poder de Jesus. Ele nem veio à Terra para discutir isso. Mas Jesus curava os enfermos, fazia a obra pelo Espírito Santo de Deus, que foi dado a ele, assim como foi dado a nós. É por isso que você tem que imitar Jesus em tudo. Porque ele fez da forma com que nós temos que fazer. Então, Jesus disse: Ele vai estar convosco. Ele não estava, mas estaria. E engraçado que Deus diz assim, ó, Jesus fala assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu vou voltar. E ainda por um pouco o mundo não me vê mais. Ele estava próximo de morrer, né? Daqui a pouco o mundo não me vê mais. A carne era de homem, mas o espírito
era Jesus. E é isso que os judeus não aceitaram por causa disso. Esperava-se Jesus, o todo-poderoso, soberano, criador dos céus e da terra, do universo e de tudo que nele existe, uma figura de um homem, em que nasceu numa manjedoura. Não é a aparência que fazia dele quem ele era. Por isso, muitas das vezes, nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim: eu sou pequeno, eu não consigo nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? E eu digo para você que não é a sua aparência que vale alguma coisa para Deus. Se fosse por aparência, Deus não havia escolhido Davi. Davi era tão bonito, né? Tão arrumado. Ele tinha bela aparência, mas era assim, um homem tão forte para ser governador, que nem o pai dele apresentou para Samuel. Samuel falou: Davi, Jessé, vai buscar teus filhos aí, que Deus tem, o rei de Israel está no meio deles. Jessé nem apresentou Davi, apresentou tudo. Falou: mas acabou? Não tem mais nenhum? Ah, tem. Tem o Davi. Vai lá chamar o Davi, está lá. Nem chamou. Não é a aparência do homem que faz alguma coisa. É o Espírito de Deus, o poder de Deus que está dentro do homem é que faz as coisas. É isso que faz a diferença. O Espírito Santo de Deus, ele veio para fazer uma série de coisas com você. A Bíblia diz em Zacarias 4:6, fala assim, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito, o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Lucas 5:17 conta que Jesus estava sentado ensinando e havia ali fariseus, doutores da lei, em vários lugares, e a Bíblia diz que a virtude de Deus estava sobre ele para curar os enfermos, para fazer a obra de Deus. O poder de Deus, o Espírito Santo estava sobre Jesus. Jesus agiu como homem. Tinha necessidades fisiológicas, necessitava dormir. O Espírito de Jesus não. Que habita nos céus, e é poderoso, não tem sono, nada disso, ninguém pode destruir. Mas Jesus, quando homem, era homem. E a Bíblia diz que a virtude do Espírito Santo estava sobre ele. E Jesus ainda fala mais, fala: olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. E olha lá, vão fazer ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. O Espírito de Deus havia sido posteriormente dado, e Jesus disse que nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez. E tem pessoa que diz: heresia, eu vou fazer obras maiores do que Jesus? Não gosta? Vai discutir com Deus, ele que escreveu a Bíblia, não foi? Jesus falou isso. Você vai fazer obras maiores, porque ele iria para o Pai, e era uma promessa dele. Porque você receberia o Espírito Santo de Deus, o autor da natureza de Deus estaria dentro de você. E é o mesmo que o mundo não poderia conhecer. Jesus valorizava tanto o Espírito, que sem ele não fez nada. Jesus podia curar os enfermos sem o Espírito, não podia? Podia ou não podia?
Podia. Jesus, criança, entrou no templo e na época os grandes sacerdotes, os escribas, se maravilhavam das coisas que ele dizia. Porque o Espírito era o Espírito de Deus, mas ele não agia como Deus, agia como homem. Ele podia curar, fazer o que ele quisesse sem o Espírito, mas ele não fez. Porque ele queria mostrar para você e para mim como é que nós temos que fazer. E ele diz: quem não tem o Espírito, fica órfão. Sem o Espírito, não acontece nada. Sem o Espírito, nós falamos tanto de amor, amor de Deus. 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Se eu não tiver amor, nada seria. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Mas engraçado, que sem o Espírito Santo você não consegue amar. Sabe por que Deus diz que o casamento é indissolúvel? Deus não criou o homem para casar, para separar. Vamos lá experimentar. Hoje o mundo moderno é assim, vamos casar, experimentar para ver se dá, né? Hoje nem quer casar. Vamos experimentar para ver se dá certo. Nunca vai dar certo. Em Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Por quem? É o Espírito Santo que coloca o amor. Deus escolhe uma pessoa para você, não é para viver 2 anos, 1 ano, é para viver o resto da vida. Deus criou o homem assim. Se você não vai bem no seu casamento, a solução está em Jesus. O Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa fazer. Mas eu digo para você que a vontade de Deus é que as pessoas permaneçam juntas. Porque é o Espírito de Deus dentro do seu coração que arruma tudo. Ele que arruma. O amor verdadeiro, genuíno, brota pelo poder de Deus. Sem o poder de Deus, não tem amor. Você não consegue amar ninguém. O homem sem o Espírito, sem o poder de Deus, fica egoísta. Ele retorna à natureza dele. Vocês já viram qual é a natureza do homem? Quem já viu? É muito fácil ver. É só você olhar para uma criança. É tudo para ele, né? Nada para os outros, só para ele. Não importa nada que está acontecendo. Ele quer e ele quer. Dividir, então, nada a ver. Quer levar vantagem em tudo? Quer ganhar de todo mundo? Né? Essa é a natureza do homem, da carne. A Bíblia diz que o homem pecou, entrou o diabo, entrou o pecado, e o pecado fez o quê? Conduziu o homem para a morte. Então o homem, se ele não tiver Jesus, e mudar a sua vida para ser comandado pelo Espírito, ele vai ser comandado por quem? Pela carne. E a carne tem a natureza própria. Gálatas 5:22 fala isso, não fala? As obras da carne são o quê? Prostituição, lascívia, discórdia, dissensão, facção, não é? Bebedice, uma série de coisas. E Paulo fala assim: quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pessoas que fazem isso não herdam o reino de Deus, porque são pessoas que andam guiadas pelos seus instintos. Eu vejo, o mundo prega, né? Dê liberdade aos homens. Hoje, se falar de cercear a liberdade das pessoas, até vai para a cadeia. A liberdade é a coisa mais importante. Não importa, nem que ela te conduza para a destruição própria, que ela te conduza para a desgraça, para o inferno, não importa. O importante é ser feliz. Né? Pode ter 2 mulheres, eu estou amando 2 mulheres, 3 mulheres, 4, né? Amor do inferno, que de Deus não é. Enquanto Deus todo o tempo fala assim, olha lá, você precisa se encher do Espírito. Em Gálatas 5:22, se você continuar lendo, diz que os frutos do Espírito
Vocês já leram? Todo mundo já leu, não já? É o oposto da carne. Quando você começa a se encher do Espírito, é uma guerra. Você começa a suprimir a carne, é igual uma balança. Vocês já viram balança? Aquelas balanças antigas? De contrapeso? Você põe o que você quer pesar de um lado, e a balança, ela tem dois discos. Um sobe e o outro desce. Então os caras colocavam o peso daqui, ia pegando os pesos conhecidos, de 1 quilo, 500 gramas, 200 gramas, sabe? Ia colocando ali, a hora que equilibrava, falava, ó, então aquele peso ali tem tantos quilos que ele conhecia. É assim o comando da vida do homem. Ou ele é comandado pela carne ou pelo Espírito. Ele pode ser comandado muito pela carne, pouco, né? Ou pode ser comandado pelo Espírito. O homem comandado pelo Espírito, ele vai triar o caminho onde Deus escolheu para ele. Vai manifestar os frutos do Espírito de Deus. O Espírito vai ter liberdade para agir e fazer. Vai controlar os impulsos. Vai lhe trazer a razão. Vai dizer, olha, eu sou livre, mas eu não faço isso porque isso é da minha natureza humana e eu não vou contra a natureza de Deus. O Espírito Santo em você traz o amor de Deus, que é a natureza de Deus em você. Algumas pessoas confundem isso. Eu já vi gente dizer que ele era Deus. Ó, eu sou Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus mora em mim. Se o Espírito de Deus mora em mim, então eu sou Deus. E eu falei, que raciocínio. Se eu vou pensar na lógica assim, até tem alguma coisa a ver. Mas não tem nada a ver, na verdade. No raciocínio humano, parece muito simples. Mas na realidade não é essa. Porque o Espírito de Deus, ele habita em você, mas ele é uma pessoa. Ele tem raciocínio. Ele tem poder. E ele decide as coisas. Se você contraria, abandona, ele sai. E ele domina você se você deixar. Se você não deixar, não acontece nada. Porque Deus é um cavaleiro. Ele nos criou baseado no seu amor, que é algo difícil de entender, como Deus cria pessoas e depois ama sem ganhar nada em troca. E depois conduz. Mas Deus, quem enfrenta o homem e força as coisas é o diabo. Deus não é assim. Deus é um pai de amor. Ele te ensina, ele fica todo o tempo falando. E você não para ouvir a voz dele. O nosso Deus mandou o Espírito justamente para ensinar a gente. Quando ele está no seu coração, e você tem comunhão, e você ora, o que acontece? O amor cresce. Cresce o amor pela mulher, pelos filhos, pelo trabalho, pela vida, por tudo. Principalmente a Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de dar ofertas porque ela não ama a Deus. Ama, mas só um pouquinho. Quando a gente ama a Deus, Deus fala, traz aqui, você traz. Sabe como é que você mede o tamanho do amor a Deus? Jesus conta a história de um homem que falou, Senhor, deixa-me seguir, quero ser teu discípulo. Ele fala, ó, vai lá, vende o que você tem e me segue. E a Bíblia diz que aquele homem baixou a cabeça e saiu triste, porque ele era detentor de muito dinheiro. Ele amava mais as riquezas do que Jesus. E também conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que por amor a Deus, falou, não, pode jogar na fornalha, pode queimar. Falou para o rei, ó Nabucodonosor, nosso Deus é poderoso para te livrar, para nos livrar da sua mão. Se Ele quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, então fica sabendo que nós não adoramos essa imagem sua aí, só o nosso Deus. Quer queimar, queima. Mas não adoro. Isso é um amor de verdade. A Bíblia diz, em 1 João 3, 24, que aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. E isto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Você pensa assim, olha, então, para que tudo isso me serve? Se eu não souber como é que Deus permanece em mim. O Espírito não é uma pessoa?
Como é que ele permanece em mim? Se você guardar os mandamentos. Se você começa a olhar muitos jornais e ver crise, 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 agora mesmo você começa a pensar que você está na crise. E quando você começa a pensar que está na crise, você começa a falar que está na crise. E aí quando você começa a falar, você começa a temer. Aí sabe o que acontece? Você passa a fazer parte da crise. Mas se você começa a ver a palavra de Deus, e falar, e pensar, e ver, e falar, você começa a acreditar, e começa a falar, e isso começa a gerar fé. Daí a pouco, sabe o que acontece? Você começa a viver as promessas de Deus. Alguns dias atrás, um irmão da igreja de São Joaquim falou para mim, olha, o povo fala tanto de crise, mas eu até hoje não vi essa crise, não. Porque eu tenho tanto cliente, olha, eu estou tendo que largar um serviço aqui para atender outro aqui, porque eu não dou conta de tanto serviço que eu tenho. Bom, se essa crise existe, eu não sei aonde ela está, e também não vou procurar. Porque acredita em Deus. Fala as promessas e vive o que Deus fala. É viver o Espírito de Deus vivo na sua vida. Quando você acredita, você põe a boca a falar as promessas de Deus, põe a boca a falar a palavra de Deus, sabe o que acontece? Aquelas palavras têm vida. Vida. Começa o Espírito Santo, que é como um construtor, sabe? O construtor. Começa a pegar aquelas palavras e começa a construir. Sabe por que você é cristão? Porque você imita a Jesus. Jesus, a Bíblia diz que é a palavra. Jesus enviou a palavra e os curou. Deus é o chefe, o arquiteto, o grande mestre. Deus planejou tudo, montou tudo, construiu tudo. Construiu não, arquitetou tudo. Então Jesus mandou que tudo fosse feito. E quem que é o construtor? O mestre de obra. Ele pega as palavras e faz elas aparecer. Quando você dá palavras ao Espírito, sabe o que acontece? É como se fossem materiais de construção. Ele pega lá o tijolo, o cimento e começa a construir. Quando você tem comunhão com Deus, você tem fé, você acredita e você começa a falar o que Deus fala. Então o Espírito Santo pega aquelas palavras, faz como Jesus fazia, dava a palavra. E ele pega aquelas palavras e constrói. E esse é o legado do Espírito Santo para você. Te ajudar. Trazer a realidade o que não existe. Trazer a natureza de Deus para você e para mim. Fazer aparecer aquilo que Deus tem de bom para nós. Retornar a nós por projeto original de Deus, de construção do homem. Ter amizade, ser o professor, ensinar, dizer aonde vai, aonde não vai. E isso é o que Deus tem para nós, com o Espírito Santo de Deus. Então tem muitas pessoas, eu não estou criticando outras igrejas, que eles não acreditam muito no Espírito de Deus, ou até acreditam, mas está lá com Deus. Então não vão viver os milagres de Deus. Porque o que vai fazer acontecer, o que vai fazer mudar, o que vai transformar, é o poder de Deus. E o poder de Deus está no Espírito. Está no Espírito. João 14,17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Então, o que eu tenho que fazer? O que Jesus fazia. Jesus andava para a rua dando palavras de construção, sabe? Estende a tua mão, fica curado. Ensinava, abria a boca, falava, bem-aventurado. Ensinava, falava, e o Espírito de Deus, a Bíblia diz que a virtude estava com ele para curar os enfermos, para fazer a obra de Deus. Então você tem que buscar se encher com o Espírito de Deus. E como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Porque não adianta nada você saber tudo, mas não ter o poder de Deus. O Espírito Santo. Toca ali. O Espírito Santo de Deus é como se fosse o oceano. Pensa você. A Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E o Espírito de Deus é como o oceano. 3/4 da terra. Uma imensidão de água, né? E você pode ter um copinho de água. Aí você diz, olha, unção tem, mas é só uma coisinha, não dá para nada. Você pode ter, de repente, uma caixa d'água de 1000 litros, né? Do poder de Deus, que é o poder de Deus. Ou você pode ter um caminhão-pipa. Tem outros que têm um lago do poder de Deus. E quanto mais você tem, mais as coisas acontecem. Quem queria ver a sua vida mudar? Quem queria abrir a boca e as coisas acontecerem? Precisa do poder de Deus. Unção é assim. Quem tem, tem. Quem não tem, paciência. Quem tem, chega nos lugares, as coisas acontecem. Quem não tem, precisa buscar. Deus não fez o Espírito para encher uns e outros não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus dá dons especiais a alguns. Mas o poder de Deus é para todos. Você não ora em línguas? Quem ora em línguas? Levanta a mão. Agora baixa. Quem não ora em línguas? Levanta a mão. Olha, muita gente. Efésios 5:18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Como é que enche? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nessa noite Deus chama você a se encher do poder dEle. Nessa noite Deus te convida a experimentar do melhor que Ele tem para você depois da salvação. O melhor é a salvação. Depois dela é a unção de Deus. Você vê os pastores orando para as pessoas e as coisas acontecendo porque eles têm a unção de Deus. Mas a unção de Deus não foi feita para dar para os pastores só, é para dar para os irmãos, é para você. Tem pessoas que veem assim, olha, tem um enfermo ali, pera lá que eu vou chamar o meu pastor ali, ele é uma bênção, eu vou chamar o meu líder de grupo familiar, glória a Deus, aquele homem é de Deus e vai vir aqui orar para você, e as coisas vão acontecer. Eu digo que você pensa assim, você está errado. Porque se Jesus traz as pessoas doentes para você, é para você curá-las. É para você exercer o poder que Deus deu a você. Acreditar que Deus pode todas as coisas e que o poder dele está em você. Eu nunca curei um doente até o dia que eu orei para o primeiro. Aí ele curou. Fiquei assustado. Aí eu descobri, falei, sabe por que eu não curo os doentes? Porque eu não oro para os doentes. Não vai curar nenhum. Não vou orar por nenhum, não vai curar nenhum. Mas quando você começa a orar pelos enfermos e determinar com fé que eles fiquem curados, pum, acontece. Então você passa a viver a vida que Deus tem para você aqui na terra. Deus tem mais do que você vive, muito mais.
Sair um pouco da vida cotidiana e passar a vida espiritual com Deus.